Toda ação é precedida por um pensamento. Toda ação. Você não faz nada que você não tenha pensado antes. Isso é um fato, tá bom? Não é uma opinião. Hoje eu quero falar um pouco sobre clareza de pensamento, mas eu vou falar sobre uma ferramenta, um instrumento que te ajuda, ou uma ação que te ajuda a ter clareza de pensamento. A maior parte das pessoas vai levando a vida de forma meio adormecida, né? Com um nível relativamente baixo, até diria, de consciência do que está acontecendo em toda a sua vida. E fazem isso por não aproveitar de uma habilidade que a maioria das pessoas tem. E é disso que eu quero falar com você hoje, que é a habilidade de escrever. E aí você pode pensar, como assim escrever? O que isso tem a ver com a vida? Pois tem tudo a ver com a vida. E eu quero deixar isso claro para você. Pensa da seguinte maneira. Toda vez que você escreve um texto sobre qualquer coisa, você precisa pensar, organizar e articular bem as ideias. Você precisa articular, não é? Porque quando você fala, como eu estou fazendo agora, você gesticula, você tem tom de voz, você pode usar outros artifícios para expor a tua opinião, para expor a tua ideia. Mas quando você escreve, você não tem nada disso. Então você precisa articular a ideia de uma forma linear, não é? Ela tem que ter lá um começo, meio e fim. Quando eu estou conversando, eu posso ir e voltar, eu posso... aí eu lembro de alguma coisa, eu posso usar um outro exemplo, eu posso falar um pouco de um assunto para depois voltar para o próximo. Quando você está escrevendo, não dá para você ficar fazendo essas idas e vindas que as pessoas se perdem. Então você precisa organizar o teu pensamento. E olha o poder que isso tem. Quando você organiza o seu pensamento, você se expressa com clareza. Então quando você organiza a forma de escrever, você vai organizar a forma de pensar. Quando você faz isso repetidamente, você começa a obter clareza, muito mais clareza. Tá? Então, por que eu estou falando disso agora? Porque agora eu vou falar do instrumento. O melhor instrumento que eu conheço para que você tenha multiplicado o teu sucesso em qualquer coisa que você fizer na sua vida é o seu diário pessoal. Ah, mas Jonathan, eu não tenho um diário. Pois é, você não tem um diário pessoal. Você e 999 pessoas em cada 1000 não tem um diário. Ou até menos. Pois é. E não se espante de olhar em volta e ver que a maior parte das pessoas está sobrevivendo, está patinando na vida. Porque não mantém um diário pessoal. Um diário pessoal, ele te protege, daqui a pouco eu vou falar disso. Ele vai te proteger, ele vai te orientar, ele vai te animar. Sabe aqueles dias ruins da vida? Se você mantém um diário, você vai olhar para trás e vai ver experiências em que você venceu. E aí você se reanima, você ganha força. É disso que a gente está falando. Ó, presta atenção. Se você olhar para a sua vida, você vai ver que você venceu todos os desafios que você enfrentou até hoje. Todos. Sabe aquele desafio final que você dizia assim, nossa, dessa vez não vai dar. Quando você estava enfrentando o desafio, você pensou assim, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir, não vou vencer. A vida acabou. E não acabou, não. Você talvez tenha perdido o emprego, talvez tenha ido mal numa prova, talvez tenha, sei lá, sofrido um acidente, eu não sei. Mas se você olhar para trás, você vai ver que isso passou, ficou para trás. Você venceu. Você foi adiante, a vida continuou. Só que você tem às vezes uma memória vaga disso. Por quê? Porque você não manteve um registro. Então se você mantiver um diário pessoal, e eu estou falando de um diário, não estou falando de um semanário, mensário, um de vez em quandário ou um quase nuncário, né? Estou falando de um diário, algo que você escreve todos os dias. Olha, vamos lá. Começa pela clareza da qual eu já falei. Ao escrever um diário, você tem que organizar o teu pensamento. Você tem que organizar a forma como você vai escrever para ser linear e organizada, para ser inteligível.
2, quando você escreve um diário, você é capaz de interpretar o teu dia, o que aconteceu durante esse dia, como é que ele foi, como é que o dia transcorreu, como que eu reagi a determinadas situações, que ações eu tomei, que ações eu deveria ter tomado. Você vai poder olhar para o seu dia e pensar, poxa vida, eu podia ter agido diferente ali. E olha que legal, ao escrever isso, você imediatamente começa a reprogramar tua mente. Caso ocorra aquele tipo de evento de novo, você vai ter uma outra reação. Por quê? Porque você obteve clareza enquanto escrevia num diário. Aqui cabe uma ressalva, tá bom? Um diário não é um bom lugar para você fazer grandes confissões de grandes erros, erros graves, sérios, que você tenha cometido, tá? Isso você deixa para outra área, tá bom? Se você é religioso, entre você, Deus, entre você, os líderes ali da sua igreja, mas talvez você e seu psicólogo, mas não seu diário. Você não quer esse nível de exposição em um diário. Talvez você possa citar, né? Olha, enfrentei um grande desafio pessoal, mas estou vencendo. Mas você não quer se expor ali, tá bom? Então, cuidado só com isso. Mas voltando ao que eu estava falando, você revê o seu dia e diz, puxa vida, eu explodi num determinado momento com alguém. Aí você para pensar e vai dizer, poxa, eu não precisava ter explodido daquele jeito, eu poderia ter agido de outra maneira. E é verdade. Então, ao escrever, você tem essa clareza. Bacana? Agora, olha que legal. Quando você escreve num diário, você também começa a reconhecer as bênçãos da sua vida, tudo de bom que acontece. Esse é um bom exercício, fazer um diário e nele sempre incluir um parágrafo de gratidão. Você não precisa, quando eu falo de escrever um diário, você não precisa escrever 3, 4, 5, 10 páginas todo dia, não. 2, 3, 4, 5 parágrafos é suficiente, mas um deles tem que ser de gratidão. É um parágrafo em que você reconhece as coisas boas da vida. Se, como eu, você acredita em Deus, talvez você reconheça as bênçãos dele na sua vida. Talvez seja um momento bom de você perceber como ele tocou tua vida naquele dia, não é? Então, as coisas boas, coloca lá no teu diário. Coloca os desafios, talvez as decisões, o que você quer fazer, coloca lá no teu diário. Aí você vai olhar para o teu diário e coloca tuas metas, teus sonhos e talvez você comece a, olhando no diário, entender o que está te atrapalhando de incluir, de realizar suas metas. Pensa, você sabe para onde quer ir, mas aí você lê no diário e descobre que as suas ações no dia a dia não estão te levando em direção à sua meta, em direção aos seus sonhos. Entendeu? Às vezes a gente fica muito frustrado, mas se você olhar bem, você não está fazendo o que devia estar fazendo. E você tem uma vaga consciência disso. Por quê? Porque você não está escrito, então escreve um diário. E lembra que eu disse que um diário te protege? Ele te protege desse tipo de comportamento, mas ele também vai te proteger de outros. Sabe por quê? Porque é o seguinte, você sabe as suas fraquezas. Você sabe tudo o que você deveria estar fazendo e não está, e tudo o que não deveria estar fazendo e está. Não é verdade? Quando eu falo em escrever um diário, isso é diferente de escrever um romance, um livro. Porque num romance você pode inventar, não é? Você pode contar uma história fictícia. Mas num diário você tem que pôr a verdade. Senão não é um diário, é um romance. E nada errado. Se quer escrever um romance, escreve. Mas se você quer colher os frutos de um diário, essa proteção, essa orientação, essa clareza, você precisa escrever a verdade nele. E aí quando você vai escrever, você olha e fala, puxa vida, fiz tudo errado, tudo errado. Esse dia foi horroroso, porque eu devia, né? Eu queria abandonar aquele vício, seja ele qual for, né? Queria abandonar aquele vício, mas continuo fazendo as mesmas coisas. Então você tem clareza, opa, então amanhã eu vou fazer diferente. E aí você descobre que teve uma recaída, não tem problema, você vai fazendo, e com o passar do tempo, o teu nível de consciência aumenta tanto
que o teu nível de controle também. E quando você menos perceber, a tua vida está em outro caminho. Olha que legal, né? Então, usa isso a seu favor. Usa isso a seu favor. O diário vai te proteger de você tomar o caminho errado. Porque é a verdade que você tem que pôr nele. Tá bom? Usa isso a seu favor. Olha que legal, até agora a gente já falou que um diário te traz clareza de pensamento, organiza a tua mente, organiza a tua visão, porque você sabe onde está, para onde está indo, você está mapeando o caminho, olha que legal. E com isso você vai ter a bênção de se conhecer melhor, você vai ter uma maior clareza da sua identidade pessoal, quem você de fato é. Não é? Eu insisto nisso, e me perdoe se você não acredita em Deus, mas você é filho de Deus. E como tal, você tem a semente da natureza divina dentro de você. Você não tem limites, né? A não ser os autoimpostos. Você é capaz de realizar qualquer coisa que você sonhar. De verdade. E escrever um diário vai te dar essa consciência. Você rapidamente vai descobrir os superpoderes que você tem. E você tem vários, acredite em mim. Então, fica aqui a dica, o conselho, a orientação. Tenha um diário. Escreva nele todo dia. Você pode pensar assim, eu vou escrever no computador. Ótimo, escreve no computador. Você pode pensar, vou gravar um vídeo. Bom, aí é diferente. Até acho que você pode gravar vídeo todo dia. Acho que é um bom negócio para fazer. Mas isso não substitui escrever em um diário. Lembra que eu falei da clareza que obtém quando tem que escrever. Confia nisso. Não é à toa que na escola professores competentes, bons professores, exigem que você escreva. Eles estão te ensinando a pensar. E escrever bastante vai ajudar você até a gravar vídeos melhores, vídeos com mais direção, clareza, sem até ver, às vezes como esse que eu estou gravando agora, sem um script, sem um roteiro. Estou falando o que já pensei por muitos anos, por muito tempo. Tá? Então, quando você escreve em um diário todos os dias, o teu nível de clareza, de coerência ao falar, ao escrever, ao pensar, aumenta muito. Então, tá aí a dica de hoje. Escreva um diário. Usa isso como uma ferramenta para ser o autor da sua própria vida. Não é? Não importa os seus desafios. Você é o autor da sua vida. Não importa o que acontece, importa como você reage ao que acontece. E quando você tem um diário, você tem o poder de reagir da forma como você quer. Não é? E é isso que eu queria compartilhar com você hoje. Lembrando que a vida, ela não é feita de coisas confortáveis e boas. Todo o crescimento vem daquilo que é desconfortável, daquilo que é difícil, daquilo que é desafiador. E você vai se sair melhor se você mantiver um bom diário, mapeando as suas ações, suas escolhas e os seus resultados. É isso aí, gente. Como eu sempre digo, não se surpreenda. Prepare-se. Um bom dia.